Fala judoca, vamos começar mais um episódio da série a fim de abordar assuntos teóricos e práticos a respeito do judô. Eu sou Cristiano Faustino e, assim como você, um apaixonado pela arte. No dia de hoje, vamos falar um pouco sobre o judô infantil. Vamos falar sobre com qual idade você pode começar, quais são os benefícios e como são essas aulas de judô infantil. Para isso, eu trouxe um dos mestres, um dos senseis que eu mais respeito, que trabalha muito com essa área de judô infantil. E para isso, eu vou deixar ele se apresentar um pouco. Sensei. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ed Rêmulos, sou faixa preta terceiro dan, trabalho com judô já há 18 anos e principalmente com crianças. Bom, gente, vamos conhecer um pouco mais ao decorrer da entrevista. Então é isso, e roda a vinheta. Bom, sensei, antes de tudo, com qual idade a pessoa pode começar a praticar judô? É uma situação muito particular dos professores que estão trabalhando e recebendo aquele público, né? Particularmente a gente recebe aqui no Judô Arte Física a partir dos 4 anos de idade, aceitando testes com 3 anos, próximo dos 4 anos. Dependendo da desenvoltura, do desenvolvimento motor, da maturidade da criança, aí a gente aceita ou não. A principal questão da não aceitação não é pelo fato da possibilidade dela não aprender, mas pela questão da própria segurança dela. Tem criança que é muito agitada, não tem maturidade suficiente para entender os comandos, para ficar quietinha no lugar naquele determinado momento. Aí pode ser perigoso para ela estar circulando, correndo, e no momento de uma projeção, de uma atividade, ela vinha se machucar. Um pouco da confiança também, né? Tanto do sensei quanto dos pais. Isso. Mas, sensei, uma coisa que muitas pessoas perguntam: por que eu vou colocar meu filho no judô? Quais são os benefícios que isso vai trazer para ele? Conta aí pra gente. Dois dos principais benefícios que eu gosto muito de abordar com os pais são bem distintos um do outro, né? Tem a criança muito quieta que chega a ser ruim pro convívio, pro dia a dia dela, porque ela é uma criança muito para dentro, né? Isso ajuda a desinibir, a dar a questão da confiança, do autocontrole, né? Consegue interagir melhor. Se socializar um pouco mais. Socializar um pouco mais, isso. E a questão da agressividade, porque tem muita gente que liga a questão da arte marcial, do judô em particular, com o aumento da agressividade da criança. E é justamente o contrário, né? Ajuda a controlar, a acalmar, a descarregar as energias no momento correto, numa atividade própria. Tem esses benefícios e a questão do desenvolvimento motor, do autocontrole, autoconfiança, interação, socialização, né? Aprender as coisas particulares do judô, como a questão de cair, levantar, os golpes. Sem contar aquela carga ética e histórica que o judô já né? tem. A parte cultural vinda do Japão. Sensei, a gente sabe que o judô traz muitos benefícios. A gente acabou de citar alguns deles. Como eram essas aulas de judô infantil antes desse momento de pandemia? Como é que se dá a distribuição de entrou no judô agora, o que é que eu vou ensinar a princípio? Como é o desenrolar dessas aulas, o desenvolvimento delas? Para a criança, principalmente, acontece de uma forma bem dinâmica, bem divertida, né? Uma das coisas que a gente mais se preocupa dentro do Judô Arte Física é fazer com que a criança, nos primeiros momentos com o judô, nos primeiros anos do judô, ela se apaixone profundamente pelo judô, né? Aí, através de muitas brincadeiras, atividades lúdicas, aprender o judô brincando, o máximo de dinâmica possível. É uma coisa que eu quando comecei a fazer aulas de judô com as crianças e muitos amigos meus também, a dificuldade foi essa: quais brincadeiras a gente ia fazer que trouxesse alguma coisa do judô. Ou, por exemplo, eu que sou atleta, muitos amigos meus que são atletas, e quando se deparou com uma turma de crianças para ensinar, a gente não sabia o que fazer. Tentava ensinar uma técnica, mas as crianças não estavam preparadas com as suas capacidades motoras desenvolvidas. Então, quais tipos de brincadeiras que a gente acha que não serve, mas que elas têm uma semelhança com o judô e que ajuda também no desenvolvimento? Toda brincadeira
ela pode ser aplicada no judô. O pega-pega. A gente não vai trabalhar o pega-pega de forma aleatória, da forma que a gente trabalha nas brincadeiras normais do dia a dia. Mas a gente adapta botando técnicas. Aí tem vários tipos de pega, né? O pega congelou. Ao invés de descongelar tocando, a gente descongela fazendo uma técnica, né? Aí tem o pega lobinho, que fica todo mundo na posição de 6 apoios, um tentando pegar o outro. Quem for pego, deita. Aí para descongelar ali, um coleguinha que não está congelado... trabalhando alguma parte do judô dentro da brincadeira. Brincadeiras em círculo, trabalhando as técnicas de judô. Tudo que você consegue trabalhar nas brincadeiras populares, a gente consegue trazer para dentro do judô. Até brincadeiras relacionadas a futebol, com bola, a gente consegue trazer para dentro do judô, né? Aí basta trabalhar bem a criatividade e deixa o resto com as crianças que elas fazem. Elas têm a capacidade de inventar mais, né? Uma coisa que, quando eu iniciei, eu tive dificuldade foi de sentar com as crianças para ensinar a parte histórica, a parte ética do judô, que a gente, de certa forma, tem que falar um pouco, tem que explicar como é, mas que elas achavam muito chato, porque elas querem o tempo todo estar brincando, né? E aí foi uma coisa que eu tinha falado até com você, que foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei nesse meio quando eu comecei no judô, que foi fazer elas contarem a história do judô brincando com elas mesmas. E aí eu achei muito interessante. E eu queria saber contigo se tu tem outros tipos de atividades que tu consegue trabalhar essa parte com elas, aquela parte teórica que não é só sentar e escutar. Quais seriam? A gente também traz isso para dentro das atividades lúdicas, né? O judô é cheio de termos. Se a gente não trabalhar, a gente deixa de ensinar. Muita coisa relacionada à filosofia do judô. Aí, tipo, a questão da suavidade, a prosperidade e benefício mútuo, a máxima eficiência na utilização do esforço. Como é que eu vou ensinar isso para as crianças? Como é que eu vou sentar para explicar teoricamente o que isso significa, né? Aí o que é que a gente faz? Trabalha o princípio da suavidade. Como é que a gente pode trabalhar a suavidade na brincadeira? Aplicar algo que elas não façam força. Que elas não façam força, a questão do ceder para vencer, que é muito forte dentro do judô. Aí esse princípio já se liga ao da máxima eficiência na utilização do esforço. Aí eu posso te dar com a própria faixa, eu pego a faixa, você pega a faixa, bora ver quem tira o coleguinha do lugar. Se eu puxo e você puxa, é força contra força. O mais forte vai vencer. Como é que quem tem menos força física pode vencer o duelo, né? É cedendo. Como é que ele vai ceder? Às vezes eu vou puxar com muita força, você solta um pouquinho a corda e a faixa e eu caio para trás. Aí ele vai entendendo os princípios através da brincadeira, né? Através das atividades lúdicas. E isso aqui a gente faz muito. Uma crítica que a gente faz também ao que acontece no meio do judô é porque quando a gente começa a trabalhar o lúdico, aí tem gente que começa a trabalhar um bocado de atividade lúdica sem fim nenhum, sem fundamento. Às vezes tem até alguma coisa de judô ali no meio, mas é só brincadeira, né? Aí a gente tenta ligar tudo sempre ao judô. Toda brincadeira vai ter alguma técnica, vai ter algum fundamento do judô, vai ter alguma parte teórica ali. Aí a gente também trabalha muito a parte das regras. É sempre contextualizado ao longo das lutas, porque também é muito chato sentar com as crianças e dizer, ó, se pegar aqui é Shido, se você fizer assim é Shido, se você derrubar assim é Vazari, né? Aí ela vai aprendendo também ao longo das atividades lúdicas. O senhor falou agora um pouco que sempre acontece isso das pessoas, por insegurança, fazer diversas atividades lúdicas e acabar que não tem um direcionamento. Um dos principais fundamentos do judô é o equilíbrio. E quase todas as atividades de ludicidade, ela tem o envolvimento do equilíbrio, do principal fundamento que é o equilíbrio. Então, às vezes se torna um pouco difícil você tentar trazer uma atividade que tem esses fundamentos do judô, mas que não tem um direcionamento certo para o ensino do judô. Pode parecer um pouco estranho, mas não é só trabalhar o equilíbrio, é trabalhar o equilíbrio direcionado para o judô, que é um pouco diferente. Não é isso, sensei? E aí eu queria saber qual foi a principal dificuldade com as aulas infantis, quando teve esse momento de pandemia que acabou depois autorizando a volta dos treinos. Qual foi a principal dificuldade que o senhor teve
com esse tipo de atividades. E como é que está acontecendo agora o desenrolar dessas aulas? Nossa principal dificuldade foi a questão do contato, né? O judô é um esporte que requer contato o tempo todo, né? Sem contato é pouco judô, né? Não vou dizer mais que não é judô, porque a gente sabe que dá para trabalhar o judô sem contato nesse momento. Mas não é o judô do jeito que a gente está acostumado. Aí minha principal dificuldade foi a questão do contato. Como a gente já vem numa filosofia de trabalho através de jogos, de brincadeiras, dentro de nossas aulas, o que a gente fez foi adaptar, né? Aí toda a atividade começou a ser de forma individual, sem contato, mas tentando ao máximo trazer para os fundamentos e princípios do judô. Nesse momento agora a gente avançou no protocolo de segurança contra o Covid e está se permitindo contato com duplas fixas. Aí agora nesse momento ficou mais fácil, né? A gente consegue trabalhar de fato o judô com contato. Mais. E aí agora sim a gente está se aproximando um pouco mais das aulas que a gente tinha um pouco antes, mas aquelas atividades em grupos ainda assim fica um pouco escassa, não é isso? Ainda fica prejudicado. Fala um pouco também pra gente, antes de terminar, sobre os projetos que o senhor tem, os alunos que o senhor orienta para fazer essas aulas de judô infantil em outros lugares. Fala um pouco também sobre a Arte Física, que é a sua academia, a sua associação de judô. O Judô Arte Física hoje conta com 27 professores. A gente tem polos distribuídos em toda a região metropolitana e algumas cidades do interior do estado. E a gente faz cursos de capacitação constante com os nossos professores, né? Todo início de ano a gente senta todo mundo. Tem muitos professores com a formação em educação física e formação em outras áreas também, né? Nós temos professores acadêmicos dentro do Judô Arte Física que compõem nosso quadro de professores. Aí a gente está sempre ali contribuindo um com a formação do outro. Além de judô para criança, né, para o público infantil, a gente também trabalha com o judô de rendimento. Como são muitos polos, a gente concentra esse judô de rendimento em alguns polos. A gente tem Vitória de Santo Antão, tem aqui no Engenho do Meio, no próprio Engenho do Meio tem com o professor Vicente, da Caxangá, né, mais especificamente. Tem no Janga também outro polo que a gente consegue trabalhar com rendimento lá. Mas o nosso principal público é o público infantil, é o público da iniciação ao judô. Eu tive a oportunidade de presenciar essas formações que você faz junto com a sua equipe e realmente é um trabalho muito bom, é um trabalho de qualidade que forma não só cidadão, mas forma professores de verdade, tanto para crianças quanto para o alto rendimento. Ceci, eu só tenho a agradecer a oportunidade de hoje e a oportunidade de acompanhar esse trabalho também. Bom, Sensei, é isso. Eu acho que já foi de grande ajuda. Foi muito interessante esse conteúdo. Espero lhe convidar mais vezes para falar sobre outras temáticas. E é isso, gente. Até a próxima. Estou à disposição e muito obrigado.